Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos falar nessa noite sobre o grande fundamento da nossa fé. João, capítulo 20, a partir do verso 1, eu vou pedir que, mesmo sentados, a gente pode ler com toda a reverência a palavra do Senhor, mas eu peço, desligue seu celular. Assim, eu peço, não saia, não se levante, não se movimente, claro, muito menos converse, atrapalhando alguém que está concentrado em receber da parte do Senhor a sua palavra. João capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos orar? Pai, estamos diante do Senhor e diante da Tua palavra. Senhor, não queremos sair daqui sem ouvir a Tua voz. Não apenas uma palavra de forma geral, mas de forma pessoal, de forma particular. Por isso, eu te peço, Espírito Santo de Deus, toma o teu servo em tuas mãos, e as palavras que saírem da minha boca, que o Senhor transforme, entre no ouvido e fale de maneira pessoal, de maneira particular. Senhor, faz esse milagre, de maneira que cada pessoa que entrou aqui, a começar de mim, sejam impactados com a tua palavra, e que isso, conforme foi com João, gere fé no nosso coração, para a salvação das nossas almas e para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu já vi alguns relatos, isso tem até em vídeo, já fizeram até filmes, que algumas pessoas que passaram pela experiência da morte, ou quase morte, que estiveram na UTI, de repente essas pessoas vêm e compartilham que durante um tempo, que pode ser um segundo, a sua vida passou perante os seus olhos. Toda a sua vida, é como se fosse um filme que passou do início ao fim. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Também, irmãos, a questão é
então será que eu preciso ir parar numa UTI para que eu possa parar e pensar e meditar e refletir? Na verdade, algumas situações traz um impacto tão forte à nossa vida, que em algum momento, muitas vezes nós paramos para pensar, para refletir, para meditar. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Meus irmãos, pensem que esses homens e mulheres de Deus, eles viviam na expectativa da vinda do Messias. Israel, nessa época, como nação, estava subjugada, dominada pelo império, o grande império romano. Então eles estavam dominando o mundo, e as nações que estavam debaixo do jugo romano, do grande império, eles pagavam pesados impostos para não serem derrotados, destruídos, massacrados. É nesse contexto que a nação de Israel, mais uma vez, começa a sonhar, começa a orar, começa a ler a palavra. E claro, aqueles que conheciam a palavra de Deus começam a pensar na perspectiva da vinda do Messias. Claro, eles pensavam no Messias como um grande guerreiro, tipo um Hércules, não daqui da igreja, né, mas um Hércules, aquele, né, herói grego, que vinha com muita força. Certamente eles lembravam de Sansão, alguém que vinha e com a queixada do jumento ia derrotar o império e devolver a liberdade a Israel. Era assim que eles criam, era assim que eles esperavam. Eu quero lembrar, meus queridos e amados irmãos, que entre Malaquias e Mateus, um período conhecido como período intertestamentário, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, aconteceu um período de 400 anos. Um período conhecido como um período de silêncio profético, porque durante esses 400 anos, não mais apareceu alguém para dizer: assim diz o Senhor. Não se levantou mais nenhum profeta para trazer a palavra do Senhor, para ministrar a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor. E quando João aparece lá no deserto, vestindo roupas de camelo, comendo mel silvestre e batizando no Rio Jordão, as pessoas correram para lá. E a palavra de João o Batista, e chamava João o Batista, não é porque o sobrenome dele era João Batista, mas o nome dele era João, e chamava Batista porque ele batizava. Quando as pessoas iam ao encontro, ele pregava uma palavra que nós encontramos no Evangelho, uma palavra dura. Ele dizia: os soldados vivam do seu soldo. Chamavam os escribas e os fariseus, os religiosos da época, de raça de víboras, de sepulcros caiados. É nesse contexto que mesmo assim as pessoas iam. Na maioria judeus, porque João pregava o batismo de arrependimento, que era preparando as pessoas, o coração das pessoas para a vinda do Messias. Ele pregava dizendo que o Messias estava chegando, o tempo estava chegando e que as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados. Enquanto havia tempo, era necessário que eles se arrependessem dos seus pecados. E uma maneira de provar isso era o batismo. A própria palavra batismo, e hoje nós falamos lá, enquanto batizávamos pela manhã,
A própria palavra batismo, se você pesquisar no Google aí, no dicionário, significa imergir ou imersão. Batismo significa mergulhar na água completamente. Por isso, biblicamente, batismo simboliza morte e ressurreição, porque quando você mergulha na água, você está sendo sepultado quando mergulha, e quando você levanta e sai da água, isso simboliza uma ressurreição. O batismo significa morte e ressurreição. Naquela perspectiva de que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Que naquele momento você sepultava o velho homem e ressurgia um novo homem para andar em novidade de vida, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. É nessa perspectiva que Jesus vai ao deserto. E ele procura João e diz que quer ser batizado. João diz: não, meu Senhor, eu não sou digno de desatar as sandálias. Mas Jesus disse: façamos assim, para cumprir a palavra do Senhor. E João batiza Jesus. Aquele é um momento que os evangelhos descrevem. Como eu gostaria de estar lá, porque os céus se abrem. E de repente vem como uma pomba e pousa na cabeça de Jesus, que era o Espírito Santo, e uma voz do céu diz: eis o meu filho amado, em quem me compraste. Para quem fala contra a doutrina, da Trindade, parece que tem que rasgar essa página da Bíblia, porque ali nós temos o Filho sendo batizado. Temos o Espírito Santo que vem com pomba sobre Jesus. E temos o Pai, a voz do Pai, dizendo: eis o meu filho amado, em quem me compraste. Por isso, não existe na Bíblia a palavra Trindade, mas é algo que a gente vê claramente em toda a Bíblia. E é nesse contexto, irmãos, imagine que Jesus começa o seu ministério. Nós sabemos, primeiro ele vai para o deserto, onde ele é tentado pelo inimigo, e depois ele começa a sua investidura. Lembrando que João Batista, ele pregava que está próximo o reino de Deus. E Jesus chega e diz que é chegado o reino de Deus. E ele começa a sua investidura, porque ele começa a dar uma caminhadazinha pela praia. Ele não estava fazendo um Cooper, ele não estava caminhando no calçadão, ele estava em busca de discípulos. E ali um dos primeiros discípulos que ele encontra é Pedro e João. Eles estavam pescando, eram uma espécie de sócios, ou pelo menos é assim que a gente entende que eles pescavam juntos, tinham barcos, tinham redes, não sei se eram empresários da pesca, ia forçar a barra, mas a verdade é que Jesus se aproxima deles e faz algo inédito. Eles tinham pescado a noite toda, não pegaram nada. E quando eles vão saindo, Jesus fala para lançar a rede. Aliás, primeiro ele pega o barco emprestado, sobe no barco, prega um sermão e depois ele diz: lançai a rede. E Pedro diz: Senhor, a gente já passou a noite todinha e não pegou nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. E ele lança as redes e vem uma quantidade de peixe tão grande que eles não conseguiam nem puxar. É aqui que ele convida João, seu irmão Tiago, e eles vêm, e aquela grande pescaria. No final, eu acho que eles estavam celebrando. Hoje a peixada é boa, mas Jesus os chama para o seguir e diz: eis que vos farei pescadores de homens. Diz a palavra que eles deixam tudo. Eles deixam os barcos, eles deixam as redes, eles deixam os peixes e seguem a Jesus. Essa é a história, entre outros, de Pedro e João. Passaram 3 anos e meio caminhando com o mestre. Imaginem, eles estavam com Jesus quando Jesus subiu o monte.
chegaram próximo e Jesus prega aquele sermão, que é o sermão mais lindo da história, tão simples, mas tão profundo, que ele começa dizendo: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque são consolados. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados quando nos perseguirem por causa da justiça. E ele prega aquele sermão, e por fim ele chama seus discípulos à responsabilidade. Há um tempo atrás eu preguei, eu repito isso. Ele estava no monte, e aí ele olha para o seu lado esquerdo e vê o Mar Morto, até hoje um dos maiores produtores de sal da terra, e nós conhecemos a propriedade do sal. Imagine muito mais naquela época, quando não tinha geladeira nem freezer, né, para não deixar apodrecer, para não se perder. O sal realmente fazia diferença naquela cultura alimentar, né, daquele tempo. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: vós sois o sal da terra. Ele olha para o lado direito, uma comunidade chamada Comunidade de Curã, onde foram encontrados aqueles pergaminhos no Mar Morto. E ali era uma comunidade que vivia para se consagrar ao Senhor. Em sua maioria escribas que escreviam, faziam cópias, não tinha máquina de xerox, faziam cópias da palavra de Deus, onde eles contavam os parágrafos, contavam as letras, para serem cópias perfeitas. E nessa perspectiva, aquela comunidade que era conhecida como a comunidade da luz, Jesus olha para seus discípulos e diz: vós sois a luz do mundo. Lembra, ele disse: se o sal vier a ser insípido, ou seja, se ele não salgar, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Ele disse também que, quando ele disse vocês são a luz do mundo, ele disse que não se acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire, mas coloca-se no velador, coloca num lugar alto para que ilumine aquele lugar. E Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal vier a ser insípido, nada mais presta. A luz se coloca no velador. E é assim que eles começam a caminhar com Jesus. E nessa caminhada, eles viram Jesus curar um cego de nascença. 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Eles viram Jesus com uma palavra, apenas com o poder da palavra, mandar o vento acalmar, as ondas ficarem calmas também. E é nesse contexto, eles caminharam com o Senhor, e durante a caminhada, Jesus vinha ensinando a eles que importava, e era isso que estava desde o Velho Testamento, vinha a revelação, que o Messias, ele precisava sofrer. Isaías 53 é um dos textos mais lindos que eu conheço. O profeta diz: quem creu na nossa pregação? Pois ele foi subindo, bota aqui por favor, Isaías 53. Pois ele foi subindo com um renovo, e como raiz de uma terra seca, não tinha ele beleza nem formosura. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Irmãos, Isaías teve a visão de Jesus perante a cruz. Ele era desprezado, se cumpriu ipsilíteres, e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Só até aqui. Deixa eu ler esse último aqui. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, estamos lendo apenas Isaías 53, mas durante toda a palavra dizia que o Messias iria ser preso, iria ser massacrado, iria ser morto. Jesus falou isso claramente para os seus discípulos. Mas eles, eles não queriam aceitar. Não é possível. Até chega um momento que Jesus fala isso claramente e Pedro diz: Senhor, não faça isso, poupe-se a si mesmo. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Porque, na verdade, aquela palavra não vinha de Pedro, mas vinha do inimigo que tentava impedir Jesus de ir à cruz, para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar, porque ele mesmo disse que ele precisava ser levantado, assim como a serpente no deserto, para atrair a si todos aqueles que precisavam ser curados e salvos. É nesse contexto, irmãos, que esses discípulos caminharam com Jesus. Mas quando Jesus foi preso, todos o abandonaram. Vocês lembram que Pedro, quando Jesus disse que ele iria ser preso e todos o iriam abandonar, Pedro disse: espera aí, Senhor, eu me garanto, todos, mas eu nunca, jamais, em hipótese alguma. Jesus disse: Pedrão, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Diz o texto da palavra de Deus, eu sou apaixonado pelos evangelhos, que Pedro, irmãos, se cumpriu, ele negou, e na 3ª vez, quando ele negou, o galo cantou. E o olhar de Jesus, naquele momento, se cruzou com o olhar de Pedro. E quando seus olhos se encontraram, Pedro chorou amargamente. Mas a verdade é que quando ele foi à cruz, todos o abandonaram. Primeiro porque prenderam o nosso líder. Eles viam Jesus como todo-poderoso. Alguém que bastaria uma palavra e mudaria a história. Agora prenderam o nosso líder. Se prenderam o líder, chicotearam o líder, colocaram uma coroa de espinho no líder. Então, amigo velho, vamos correr, vamos se esconder, porque se pegar a gente, estamos fritos. E foi assim que os discípulos correram, se entucaram, se esconderam. E nesse contexto, vocês lembram, Jesus morreu, foi crucificado na 6ª-feira. Ele tinha dito: eu vou ressuscitar no 3º dia. E segundo o calendário judeu, ele contava sexta, sábado e domingo. E os discípulos, em vez de ficarem na expectativa: eita, Jesus morreu, mas ele disse que ia ressuscitar no 3º dia. Vamos esperar, vamos se reunir, vamos ficar orando, vamos aproveitar fazer um louvorzão, porque o tempo passa mais rápido, porque no 3º dia, eita, só falta 2, eita, é amanhã. Não, irmãos, eles estão muito abatidos, muito tristes, eles estão desanimados, sem esperança, sem ânimo.
E nesse contexto, quando é no primeiro dia da semana, que é o domingo, por isso nós cristãos não obedecemos o mandamento do sábado, porque para nós o domingo é o dia do Senhor, e não nos justificamos perante a lei, mas vivemos o tempo da graça, e separamos o domingo, que é o dia que o Senhor ressuscitou, para celebrar, para nos unir, para compartilhar, para louvar, adorar, exaltar, glorificar o nome do Senhor. E é nesse contexto que no domingo pela manhã, logo cedo, ainda de madrugada, se você ler os demais evangelhos, vai descobrir, sobretudo Lucas, que ele é mais detalhista nos pontos, que Maria Madalena, Joana, elas se reuniram para ir ao túmulo, para levar óleos, são óleos perfumados, para colocar sobre o corpo, e elas foram para ungir, e de repente chegaram lá, então a pedra tinha sido removida. Quando João escreve o seu evangelho, não é que há divergência entre um evangelho e outro, é que um contou uma perspectiva, o outro contou a outra. Lucas fez uma acurada investigação, como ele diz, e contou as mulheres que foram. A verdade é que aqui João, ele conta que Maria Madalena foi logo cedo, no primeiro dia da semana. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Imagine, irmão, a expectativa. Jesus tinha dito que ia morrer, que iriam matá-lo, crucificá-lo, iria ressuscitar no terceiro dia. Parece que os discípulos não creram, mas os fariseus e os inimigos de Jesus, quando crucificados, disseram assim: olha, vamos botar um vigia lá, vamos botar uma guarda de soldado lá, está 4 soldados preparados, porque ele vivia dizendo para todo mundo que ia ressuscitar no terceiro dia. Então vamos cuidar para depois os discípulos não virem, roubarem o corpo e dizerem que ele ressuscitou. Então botaram lá a guarda. Quando a gente lê todos os evangelhos, a gente descobre todos esses pontos, mas de repente aqui, quando Maria chegou lá, irmãos, a pedra estava revolvida. Então, o que foi que ela fez? Aqui no relato de João, ela correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, que João não se identifica. Ele não diz com Pedro e comigo. Ele diz: vai ter com Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Aí aqui a gente já leu o texto. De repente, quando ela conta, os dois, olha, desaba numa carreira em direção ao sepulcro. Eu não sei se as pernas de João eram maior ou se Pedro era mais gordinho, não sei. Eu sei que João corria mais, e João chegou primeiro, depois Pedro chegou atrás. Diz o texto que quando João chegou primeiro, versículo 5: e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Detalhe importante: e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Não estavam com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou com ele, entrou também o outro discípulo, que é João, e chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu. Sabe, irmãos, quando eu leio a palavra de Deus, eu faço assim, eu entro na história, eu me vejo como a pessoa de João, ou no caso de Pedro, discípulos de Jesus. Ele tinha 12, mas esses estavam mais perto. Se você me perguntar por que Jesus tinha preferência, eu não creio, mas eles estavam mais perto.
A verdade é que quando Maria Madalena chega, eita, roubaram o corpo, eles correram para lá. Mas quando João chega, irmãos, eu orando e pensando nessa porção da palavra de Deus, eu me coloquei no lugar de João, o discípulo amado, que é quem escreve esse evangelho. Ele chegou primeiro. Aquilo chocou a João. E eu pensei exatamente isso. O que passou no coração de João? Porque, irmãos, em um momento como esse, como eu falei no início, a gente para. E é como se passasse um filme na nossa cabeça. Talvez João olhasse para trás e pensasse em tudo que ele ouviu sobre o Messias. Talvez ele olhasse para trás e visse quando Jesus apareceu. E ele disse, esse é o Messias. Que ele viu tudo. Ele compartilhou tudo. Até quando Moisés e Elias apareceram para o Senhor. Ele olhou esses últimos 3 anos e meio da sua vida. Porque depois da morte de Jesus, eles estavam tristes, sem esperança, com medo. Mas agora, no terceiro dia, ele não tinha pensado sobre isso, na possibilidade da ressurreição. Mas agora, quando ele chegou, e se ele fosse daquele seriado que Mozinho gosta, CSI, né? Se ele fosse do CSI, ele automaticamente chegaria e iria pensar, se alguém roubou o corpo, por que teve o trabalho de desenrolar as faixas? Vocês já viram uma múmia? Era um processo de mumificação. Colocava um lenço no rosto, enrolava o corpo numa faixa. Se alguém ia roubar um corpo, por que desenrolar os lenços? Desculpa, as faixas. E por que colocar tudo arrumadinho num lado e o lenço deixar no outro? É nessa hora, irmãos, que ele é impactado. Ele começa a olhar para trás. E o Espírito Santo começa a mostrar para ele aqueles 3 anos e meio. Diz o texto que então ele creu. Sabe, meu irmão, às vezes nos falta fé. Sabe por quê? Porque a gente não para. A gente não olha para trás. Se você parasse, se eu parasse, se nós parássemos, de vez em quando, para olhar para trás, pensar o que Deus tem feito na minha vida, o que Deus tem feito na sua vida. Olha a história, olha os detalhes, se lembre dos milagres. Talvez tudo isso passou na cabeça de João. Se lembre dos milagres que Jesus já fez na sua vida. Irmãos, quando eu estou meio fraco na fé, bambo das pernas, querendo desanimar, eu olho para trás, eu penso o que eu fui. Nem gosto muito de contar o meu testemunho. Meus irmãos, tem gente que conta aí um testemunho, passa 2 horas contando as prevaricações que fez, e depois resume o que Jesus fez na sua vida em 1 minuto, porque o tempo já foi. Eu não tenho orgulho disso, nem tenho que me lembrar de tudo aquilo. Mas, meus irmãos, às vezes a gente conta para não esquecer. Porque quando eu olho o que Jesus fez na minha vida, e nesses 20 e poucos anos que eu estou caminhando com o Senhor, quantos milagres! Isso me faz fortalecer a fé, não desistir, porque, irmãos, olhar para trás, nessa perspectiva, para ver o que Deus fez, olhar para, digamos,
de certa forma, o presente, ver o que Deus está fazendo na minha vida, o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Esses dias eu ouvi um testemunho, uma pessoa compartilhou comigo de um homem que era muito rico, que batia no bolso assim, dizia: meu Deus é o meu dinheiro. Era um grande empresário. E ele, até certo ponto, massacrava a família. Ele tinha um restaurante e quando alguns familiares faziam uma visita e passavam por lá, ele humilhava, e não dizia às escondidas não, dizia na cara: vocês vieram aqui só para comer. E ele humilhava, irmão. E esse rapaz crente que compartilhou isso comigo, disse que agora, há poucos dias, né, encontrou esse homem na rua, porque alguém já disse que a roda gira, né? E encontrou esse rapaz, que na verdade é um tio dele, lembrando quando era menino, que ia lá e era humilhado, sentia vergonha. E esse tio hoje disse: tu pode me dar R$ 2, que eu estou querendo ir para casa, eu não tenho dinheiro da passagem. E ele disse que parou, olhou para trás e pensou: meu Deus, tudo que Deus fez, e agora no presente, o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Mas eu concluo, irmãos, que após esse momento que João para, que ele olha para trás, isso fortalece a sua fé. Lembra do profeta Jeremias, quando escreve o livro de Lamentações, ele diz: eu quero trazer a memória, eu quero me lembrar, eu quero não esquecer, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, quando estiver desanimado, quando estiver querendo desistir, quando estiver triste, sem esperança, achando que não tem jeito, olhe para trás, veja o que Deus fez por você, porque Deus lhe amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que você creia e não morra, mas tenha vida eterna. Isso já é suficiente. Mais do que isso, o Senhor, além de dar o seu Filho para morrer no seu lugar, no meu lugar, pelos nossos pecados, o Senhor ainda nos deu o Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo vem habitar em mim, vem morar em você. E agora o Espírito que é santo tem mudado a minha vida, tem mudado a minha história. Sabe, irmãos, é algo tão tremendo pensar que Deus hoje não habita mais em templo construído por mãos humanas, mas Ele habita em mim. O Santo dos Santos, só quem entrava era o sumo sacerdote, uma vez por ano. E hoje eu tenho acesso direto ao meu Deus. Você tem acesso direto ao seu Deus. E o Espírito Santo habita em mim, habita em você. E Ele tem transformado a minha vida, mudado a sua vida, santificado a minha vida, santificado a sua vida. E isso é maravilhoso. Mas o texto, irmãos, não acaba aqui, porque na verdade diz que, versículo 8, ele viu e creu. E aí, vocês lembram que tem um determinado momento que a mãe de João, né, Tiago e João, foi falar com Jesus para interceder por eles, para ver se podia ficar uma à direita e uma à esquerda de Jesus, quando ele entrasse na sua glória, né? Ela nem sabia o que estava pedindo, porque se fosse era na cruz, né? Ficou entre dois ladrões, né? Mas, irmãos, eles eram conhecidos como filhos do trovão, homens poderosos, sanguíneos, coléricos, briguentos. Mas
depois da ressurreição de Jesus. Aí você acompanha a vida de João, conhecido como o discípulo do amor, discípulo amado. Aquele que crê, porque a história não acaba com a morte de Jesus. A história continua. Alguém já escreveu um livro sobre isso, né? Porque o livro de Atos tem 28 capítulos. E alguém já disse que nós estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos. Nós, a igreja hoje, estamos escrevendo, o Espírito Santo está escrevendo essa história, usando a minha vida e a sua vida. E esse impacto que João recebeu gerou fé no seu coração. E essa fé mudou a sua vida, mudou a sua história. Depois, vocês lembram, Jesus aparece para eles e diz: agora vão e façam discípulos. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Nós somos chamados, irmãos, para isso, para fazermos discípulos. Por isso eu compartilhei essa minha alegria hoje à noite, quando estamos aqui. Pastor Fernando está em Santa Rita, pastor Luiz em Esperança, irmã Cleuda em Lagoa do Padre, irmã Débora em Capim. Irmãos, porque entenderam, compreenderam. E você é chamado também para fazer discípulos. Invista sua vida em obedecer o chamado do Senhor. Esse ano está chegando ao final. Quem você discipulou? Pastor, o Senhor não disse que eu tinha que discipular? Meus irmãos, quem manda não é o pastor, não. Foi Jesus que mandou. Vão e façam discípulos. Tem crentes que têm 5 anos de crente, 10 anos de crente, 20 anos de crente, frequentando a igreja, participando do culto, às vezes dirigindo, participando do louvor, dizimista fiel, mas não fez o principal. Jesus disse: vão e façam discípulos. João entendeu. Existem alguns livros, até fora da Bíblia, que contam a história dos 12 apóstolos. Não são livros inspirados, mas conta a história de João. Por causa do tempo não vai dar para eu compartilhar algumas coisas. Mas ele viveu intensamente pregando a palavra de Deus. Terminou por conta disso lá na ilha de Patmos, o que deveria ser algo terrível, preso por pregar a palavra de Deus. Foi onde ele recebeu a maior de todas as revelações que nós temos aqui, que é o livro do Apocalipse. Deixa eu dizer uma coisa a você. Tome a decisão de fazer discípulos, de pregar a palavra de Deus. Lembram da grande comissão de Marcos? Vem comigo, vamos encerrando Marcos 15. Vamos ler aqui. Irmãos, olha o que acontece quando nós nos dispomos a fazer a vontade do Senhor. Obrigado, Samuel. Marcos, capítulo 16, versículo 14, tá bom. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, Judas já tem morrido, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Às vezes, os piores incrédulos são os crentes. Porque, irmãos, às vezes é uma fé que não muda a nossa história. Chegaram algumas pessoas, eu vi Jesus, que conversa, acho que era um fantasma dele. E Jesus
censurou-lhes. Versículo 15. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 16. Quem crê e for batizado será salvo. Agora, quem, porém, não crê, será condenado. A minha obrigação e a sua obrigação é pregar o evangelho. Quem crê, será salvo e for batizado. Quem não crê, será condenado. A minha obrigação e a sua, para obedecer a palavra do Senhor, é pregar. Agora, olha esse último versículo. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Que sinais são esses? Em primeiro lugar, em meu nome expelirão demônios. Ou seja, é quando você está cumprindo a grande comissão, quando você está cumprindo o ID, quando você está pregando a palavra de Deus, que estes sinais virão sobre aqueles que creem, porque crê obedece. Então, em primeiro lugar, em meu nome expelirão demônios. Por isso, quando aparecer um demônio, você não tem que ligar para mim, não tem que ligar para o pastor Robson, não tem que ligar para o pastor Fernando, não tem que ligar para a irmã, sei lá, a irmã Cleuda. Não! Se nós estamos em obediência à palavra do Senhor, nós temos autoridade. Em meu nome expelirão demônios, sai em nome de Jesus. Nem precisa gritar que o demônio não é surdo, tá certo? Segundo lugar, segundo sinal, em meu nome falarão novas línguas. Meus irmãos, aqui algumas pessoas acham, quero ser bem sincero com vocês, que esse dom espiritual é só para os pentecostais. Não, irmãos, esse dom é para todos. Todos aqueles que obedecem à palavra do Senhor, obedecendo à grande comissão, pregando o evangelho, estes sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas. Então, é para mim também, é para você também. Não porque eu sou tradicional, eu não sou pentecostal. Para com isso, pai. Isso aqui é dom espiritual. Se o Espírito Santo der, receba. Claro, você precisa ler 1 Coríntios capítulo 14, que no culto público, se não tiver intérprete, fique calado. Mas o dom, receba em nome de Jesus. O que mais? Pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É no cumprimento da grande comissão que nós experimentamos os dons ministeriais e os dons espirituais que o Senhor derrama sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aqui ele diz, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Na grande comissão de Mateus, ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Traduzindo, ao mesmo tempo, como diz Marcos, ele está sentado à direita de Deus Pai. E ao mesmo tempo, porque Jesus é Deus onipresente, ele está comigo e com você, cumprindo a grande comissão. Só precisamos dizer, eis-me aqui. Grande fundamento, irmãos, da nossa fé é a ressurreição, porque a ressurreição prova que Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar vida eterna. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar nesse momento. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem das boas novas. Deus, Ele ama você. Por isso Ele enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, no seu lugar, para lhe salvar. Ele só quer que você creia. Ele só quer que você o receba. João mesmo, ele diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O Senhor está aqui nessa noite. Seu Espírito Santo está em mim.
em cada pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E nessa noite, se você entende que você não pode salvar-se a si mesmo, que você necessita de um Salvador, se você ainda não fez uma aliança com Deus através do sangue de Jesus, como ele diz, a nova e eterna aliança do seu sangue, faça isso agora, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas assim como João chegou no sepulcro e a partir daquele momento ele creu, e você chegou aqui e o Espírito Santo tocou em você, ministrou ao seu coração, fez você lembrar de tudo que Deus tem feito na sua vida, e agora isso também gerou fé e você também creu. Eu quero orar por você, porque esse é um grande milagre. Quando o Senhor abre os olhos, quando o Senhor abre o entendimento. Tem alguém aqui que nessa noite quer dizer: Senhor Jesus, eu entendi, eu fui tocado pelo Teu Espírito Santo, eu Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém aqui, enquanto a igreja está de cabeça baixa, orando, eu quero orar por você. Tem alguém, dê um sinal com sua mão. Tem alguém que hoje quer fazer essa aliança com Deus? Ou você quer renovar sua aliança com o Senhor? Eu já tenho Jesus no meu coração, mas hoje eu quero renovar a minha aliança. Eu quero construir uma nova história. João, ele já caminhava com Jesus, mas a partir daquele momento, ele trilhou um novo caminho. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Vamos orar. Pai, a Tua palavra é pregada. O Teu Espírito Santo é que toca em cada coração. É quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu Te louvo porque nessa noite podemos ouvir a Tua voz, sentir a Tua presença. E eu Te agradeço pelo privilégio que temos como igreja de receber essa mensagem poderosa e também maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia estávamos perdidos e fomos achados. O Senhor nos resgatou das trevas para a Tua maravilhosa luz. E eu Te louvo por cada um dos meus irmãos que já tomaram essa decisão e que já tem o Teu Espírito Santo habitando em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nós já estamos encerrando.